Hoje eu vou te explicar de forma prática como a TRG atua em casos de ansiedade, pânico e fobias. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo e você quer resolver a sua ansiedade, seu pânico ou suas fobias, fica comigo até o final desse vídeo. Eu vou te trazer aqui no meu celular como que funciona a TRG para esses casos de ansiedade. Então, olha só. Eu trouxe aqui um conteúdo exclusivo, tá? Que é do próprio site da TRG, que você pode ver como é que funciona o protocolo da TRG. A TRG, ela possui uma forma diferente de olhar para o sofrimento humano. Nós entendemos que todo sofrimento humano é um aprendizado do cérebro. Todo aprendizado que o cérebro teve, ele vai repetir em algum momento. E a ideia de ansiedade, das crises repetirem, é porque o cérebro percebe alertas, alertas de que ele está em perigo, alertas de medo, alertas que produzem essas respostas de pânico, de ansiedade e fobias. Ângelo, mas como que a TRG pode me ajudar a resolver meus casos de ansiedade, sendo que eu já passei por anos em terapia, sendo que Freud fala que para você resolver um problema, você tem que passar 1/3 do tempo que você tem um problema em terapia. Então, isso quer dizer, se eu tenho 30 anos um problema, Freud olharia para você e falaria, você tem que passar 10 anos em terapia para resolver esse problema. Então, como é que a TRG ela se difere, ou por que a TRG é diferente? Porque a TRG se baseia em 2 pontos muito importantes. Primeiro, a psicoterapia breve. A ideia de que toda terapia tem um início, um meio e um fim bem especificado. Você não vai ficar anos em terapia. A TRG resolve em poucas sessões. Qual que é o segundo ponto da TRG? A TRG é baseada em neurociência. A gente estuda profundamente o cérebro e a gente estuda profundamente as respostas emocionais que o cérebro tem e os aprendizados que ele teve para repetir aqueles padrões. Então, vamos olhar para a tela do celular aqui, ó. Quais são os 5 métodos da TRG? A gente começa com o método cronológico. Qual que é a ideia do método cronológico? A ideia do método cronológico é a ideia de que o meu cérebro, ou seu cérebro, teve aprendizados ao longo da vida. E esses aprendizados ao longo da vida, eles estão relacionados ao problema que você tem hoje. Então, se você tem crise de ansiedade, crise de pânico, medo que aparece, fobias, onde é que está esse problema? Ele está em algum aprendizado do cérebro. O cérebro aprendeu em algum momento que aquela situação, que aquele pensamento, que aquela ideia, ela é perigosa. E justamente por essa ideia ser perigosa, ele produz uma resposta de medo, de alerta, de pânico. E qual que é essa ideia do cérebro? Não é machucar você, mas é te colocar num estado de sobrevivência, para você sobreviver àquilo. Então o cérebro entende que aquilo é perigoso e ele produz essa resposta. Então no método cronológico a gente passa por várias etapas e vai tratando esses traumas na origem. Lembrando que, uma coisa até muito ser tratadas. Então vamos lá, vamos voltar aqui. O método cronológico ele vai trabalhar justamente nesse processo, trabalhar as origens desse trauma. Então vai trabalhar várias das origens desse trauma em cada etapa. Por isso que o nome é método cronológico. A gente olha de uma forma cronológica e a gente reprocessa todas essas memórias. Método somático. Qual que é a ideia do método somático? A TRG é uma das poucas terapias que consegue trabalhar o método somático. Vou te explicar o que é o método somático. Por exemplo, se uma pessoa tem uma resposta no corpo, meu coração acelera muito, eu começo a suar, eu começo a sentir a pressão na cabeça, eu começo a sentir pressão no ombro, não sei. Independente, porque cada pessoa tem uma resposta muito individual. A gente na TRG consegue trabalhar essas memórias, memórias que se alojaram no corpo de uma forma somática. Então, soma vem de corpo. A ideia é de que uma memória, um trauma, ele se alojou no corpo. Uma vez eu atendi uma paciente que não lembrava de vários momentos da vida dela, mas ela tinha uma resposta corporal muito específica. Como a resposta corporal ela está intimamente conectada à memória, quando a gente trabalhou essa parte somática, a memória também foi trabalhada. Isso que é o incrível da TRG. Você trabalha também as suas respostas corporais correlacionadas àquela memória. Vamos lá. Então você já entendeu, o método somático ajuda a aliviar tensões, sintomas físicos relacionados ao trauma, lembrando que esses traumas eles mostram se reverberam de alguma forma no nosso corpo também. Método temático, aqui a gente vai trabalhar padrões emocionais. Então, por exemplo,
Ângelo, a minha ansiedade me faz sempre me sentir abandonado. Então, isso também pode ser uma origem da ansiedade. Eu sempre sou abandonado pelas pessoas. Quando eu não sou abandonado, eu me sinto abandonado ou abandonada. Então, essa é questão de abandono, de apego emocional, de dependência emocional, de rejeição. Todos esses temas a gente consegue trabalhar também no método somático. Uma pessoa que tem ansiedade, geralmente ela vai ter o que a gente chama de um terreno fértil. Qual que é a ideia do terreno fértil? Eu tenho ansiedade, e essa minha ansiedade vai fortalecer várias coisas a aparecerem. Então vai aparecer uma fobia aqui, vai aparecer ali um tema específico de rejeição, de abandono. Então esse terreno da ansiedade produz várias respostas que você provavelmente já conhece se você sofre com isso. Então essa ideia de, é uma coisa só que acontece. Não, a ansiedade ela é um terreno e ela produz várias coisas. E na TRG a gente não olha só para esse terreno. A gente resolve as questões envolvidas e depois a gente resolve o terreno. Então a gente resolve tudo e não só os sintomas que aparecem. E é por isso que a gente fala que quando a gente reprocessa tudo, a tendência de ter uma recaída depois é muito mais baixa do que você em outras terapias só trabalhar os comportamentos visíveis ou só trabalhar aquilo, vamos dizer assim, só as frutas da árvore. Não adianta trabalhar só as frutas da árvore se o problema está na árvore. Entendeu? Então vamos lá, vamos continuar. Método futuro. A TRG consegue trabalhar um método futuro. Qual que é a ideia do método futuro? A gente consegue trabalhar os medos relacionados a futuramente ter aquilo. Então, pessoas, por exemplo, têm medo da morte. As pessoas têm medo de ter uma nova crise de ansiedade, ter uma nova crise de pânico. Têm medo de passar vergonha em algum lugar com aquilo. Então, a gente consegue trabalhar todas essas visões futuras negativas que impedem você de ter uma vida normal. Então, a gente consegue trabalhar também o futuro. Então, a TRG trabalha o passado, a TRG trabalha o presente com os sintomas que você está tendo aqui e a gente também trabalha o futuro. É um processo completo. A gente consegue trabalhar o ser humano de uma forma completa, tanto passado, quanto presente, quanto futuro. Lembrando que, quando a gente olha para o nosso cérebro, uma coisa muito importante, não existe passado, presente e futuro. Para o nosso cérebro está tudo no agora. A resposta que seu cérebro aprendeu lá atrás, de medo, de rejeição, ela está no seu cérebro agora, produzindo respostas agora. O medo que você tem do futuro está no seu cérebro agora, produzindo respostas agora. Então, quando a gente entende isso, a gente consegue de uma forma muito prática, trabalhar isso da melhor forma possível. E aí, por último, a gente tem a potencialização, que é quando a gente pega tudo isso que a gente trabalhou e a gente fortalece as experiências positivas e os recursos internos que o nosso paciente tem. Então, a gente trabalhou o passado, presente e futuro, lembrando que no cérebro não tem diferença. A gente trabalha tudo isso e depois a gente faz um fechamento para potencializar todos esses efeitos que o paciente teve em terapia. Espero que você tenha entendido, tá? Se você não entendeu, coloca aqui embaixo nos comentários que eu estou aqui para responder suas perguntas, mas eu quero que você entenda que a TRG é a resposta para você que está passando por problemas de ansiedade, de pânico, de fobias e já tentou várias terapias que não deram certo. E agora eu quero te oferecer uma oportunidade incrível, tá? Então você que está aqui agora, tá? Você vai ter uma oportunidade de entrar para minha sessão de alívio da ansiedade por um preço especial para você que está aqui no YouTube. Então aqui em cima tem um QR Code, aqui no link também da minha descrição, o primeiro link ali é o meu site, tá? Você é diretamente levado à sessão de alívio da ansiedade. E você lá vai ter um preço especial para eu receber você, entender o seu caso, a gente mapear junto o que está causando sua ansiedade, o que está causando o seu pânico, o que está causando suas fobias, até depressão, eu atendo muitas pessoas em depressão também. Se você chegou até aqui, tá vendo esse anúncio, já passou por coisas que quem sabe você nem acredita mais, eu peço para você, se dê essa oportunidade de conhecer a TRG. Porque a TRG é uma psicoterapia breve, a maioria dos meus pacientes já diz que produz resultados muito práticos nas primeiras sessões e a maioria resolve entre 8 e 15 sessões problemas de ansiedade, problemas de pânico, problemas de depressão. Eu convido você a ser o meu próximo paciente e meu próximo case de sucesso para você mesmo perceber na prática como a TRG resolve. Clica aqui no primeiro link da descrição e eu espero você no outro lado de pessoas que realmente vencem todos os dias a ansiedade em suas vidas.